E estamos ao vivo! Seja muito bem-vindo à live de hoje. Hoje com uma convidada muito especial, nossa palestrante, doutora Thalita Tauschek, responsável médica, especialista em medicina integrativa, para falar com a gente sobre saúde integral. Então vai chegando por aí, já encaminha essa live, clica no botãozinho aí do lado, tem um aviãozinho bem aqui, ó, e você encaminha essa live, essa aula de hoje. Vai ser uma aula, já vou te preparando. Você sabe que as nossas lives por aqui, elas têm essa pegada aula. Então, lápis, caneta, papel na mão e já vamos começar a nossa aula de hoje com a doutora Thalita Tauschek. Daqui a pouco ela tá aí, já iniciando a nossa aula de hoje. Dentro do Eleve-se, nós trabalhamos com um dos pilares fundamentais, se não o pilar mais fundamental da nossa vida, que é a nossa saúde. Afinal, de pouco adianta você ter zilhões de granas se você não tiver saúde para aproveitar o seu dinheiro, se você não tiver dinheiro, se você não tiver saúde para aproveitar os seus relacionamentos, se você não tiver saúde para aproveitar o seu trabalho. Então, bora lá então convidar a doutora Thalita, que já tá por aí. Me dá um oizinho. Cadê? Tá aqui. Achei. Aí. Que é um dos pilares que nós trabalhamos no nosso Eleve, esse evento que vai acontecer 28 e 29 de outubro aqui em Curitiba. Hello, olá, doutora, olá, excelente noite. Que maravilha. Excelente noite. Seja muito bem-vindo à nossa live de hoje, à nossa aula de hoje. Já vai chegar por aí, se apresenta para quem não te conhece. Doutora Thalita, que vai estar com a gente 28 e 29 de outubro no Eleve-se aqui em Curitiba. Seja bem-vinda, doutora. Então, eu sou, como ela falou, eu sou a doutora Thalita Tauschek, sou médica, de uma pessoa inconformada, na verdade, com todos os aprendizados da vida e dos aprendizados da medicina, e que fui buscar sempre mais, sempre mais, sempre mais, para poder entender como que eu poderia ajudar ainda mais os meus pacientes. Nisso eu fui estudando, fiz uma pós-graduação de nutrologia, nutrologia esportiva, nada me respondia, eu caí aí na medicina integrativa, fiz especialização em medicina integrativa e hoje faço parte da Academia Mundial de Medicina Integrativa e acabei de voltar, né? Eu vi até que na hora de vocês falarem, vocês comentaram, eu acabei de voltar da Itália. Eu fui para Zurique e para Roma em dois congressos internacionais, justamente para trazer o que tem de mais fresco e de mais atualizado aí da medicina integrativa. Que legal, doutora. Eu trouxe aqui algumas perguntas para que a gente possa esquentar os motores para o nosso evento Eleve-se. É a 5ª edição do Eleve-se. Você já participou nas 4 edições anteriores. Vamos na 5ª? E eu trouxe aqui alguns pontos. Uau! Estamos na 5ª edição, 9 de outubro. O time já vai colocar o link por aí. Se você ainda não está ligado, evento Eleve-se, um upgrade na sua vida. Nós vamos falar sobre saúde, relacionamentos, trabalho, finanças. 28 e 29 de outubro. Ao terminar a live, você vai clicar aqui no link no meu nome. Vai estar lá o link na bio para você garantir o seu ingresso para o Eleve-se. Doutora Thalita é uma das nossas palestrantes. Palestra no primeiro dia do Eleve-se e fala sobre saúde. E a primeira pergunta que não quer calar, por que a gente trabalha, doutora, a medicina integrativa dentro do nosso evento? Conta para quem está assistindo a gente aqui o que é a medicina integrativa. E aí nós vamos, a partir dela, eu vou te fazendo algumas perguntas para conduzir a nossa live de hoje. Quando a Carol trouxe essa proposta do Eleve-se, quando você trouxe essa proposta do Eleve-se, né, contando para o pessoal aí, o que me veio em mente muito forte foi justamente isso. Quando a gente trabalha a medicina integrativa, a gente precisa olhar para o ser humano como corpo físico, sim, é uma obrigação do médico olhar para as demandas orgânicas, as demandas metabólicas do corpo físico. Mas chega uma hora que o corpo físico não responde por si só, né? Ficar só nas demandas metabólicas não respondia tudo. Porque sim, a gente tem um corpo emocional, né? Quem que de repente teve um dia mais nervoso e teve uma dor de estômago, ou teve uma ansiedade e teve uma diarreia, né? O nosso corpo, meu tripé não tá bom hoje aqui. Faz parte. Não tem como negar que o nosso corpo físico tem um impacto do corpo emocional, com certeza absoluta.
Junto a gente tem aí de avaliar o nosso corpo mental, como que a gente encara, qual o significado que a gente dá para tudo que a gente vive, e o corpo espiritual, elétrico, energético, como achar melhor chamar sem problema nenhum, para que a gente encare essa parte mais quântica, essa parte mais abstrata do corpo humano, mas que sim interfere diretamente na nossa saúde física. E por que trazer isso para dentro do Eleve-se, né? O que tem a ver a saúde para dentro do Eleve-se? Porque a gente vê que não tem como a gente atingir patamares de empresa, patamares de relacionamento, patamares de finanças maiores e melhores quando a gente está pensando unicamente na nossa sobrevivência, na nossa base. Então, se a gente não está se sentindo forte, cheio de energia, estável, seguro, tranquilo, a gente não consegue elevar os nossos padrões. Então, eu vou puxar sempre a sardinha para o meu lado, não tem como, né? Mas não tem como a gente elevar os outros padrões se a gente não estiver com a nossa saúde elevada. E, no meu ver, a saúde é o primeiro estágio, é o primeiro passo, o primeiro degrau ali para a gente falar que a gente está elevando o padrão. Então, precisamos elevar o nosso padrão de saúde, o nosso padrão de energia, o nosso padrão de saúde mental, de alegria e assim por diante. Que legal, doutora. Então, para quem está acompanhando a gente agora, físico, olhar para o metabólico, emocional, quais são as emoções que todos os dias nós vivemos e quando que ela impacta na nossa saúde física. Mental, os significados que a gente dá para aquilo que nos acontece, e espiritual, essa parte mais quântica da medicina, para que você possa elevar os seus padrões, começando na sua saúde. E aí eu trouxe aqui algumas questões que eu vejo no nosso dia a dia e que eu vejo também no Eleve-se que os nossos clientes trazem para nós, as nossas potências trazem para nós. E o primeiro que eu quero trabalhar aqui contigo hoje, esquentando os motores, tá? A gente está esquentando os motores para o Eleve-se. Eu trouxe 3 perguntas que eu sempre recebo no Eleve-se, eu garanto que você também sempre recebe, doutora, em como lidar com algumas coisas. E a primeira que eu quero trazer aqui é, existe um surto de ansiedade. Quando eu vou dar aula, por exemplo, do Potencialize Sua Empresa, a Faculdade do Dono, eu vou dar alguma palestra, muita gente chega até mim e fala, Carol, eu sofro de ansiedade, eu tenho ansiedade, o que me faz, me trava é a minha ansiedade. E eu quero falar, então, quero te perguntar, né, então, como que você vê, como é que é no consultório e o que você poderia trazer para quem está assistindo a gente aqui quando o assunto é ansiedade. Quem está assistindo a gente aqui, você conhece alguém ansioso? Conhece alguém ou você mesmo é? Responde um sim nos comentários, só para que a gente possa compreender que isso não é só de quem vem falar comigo, mas é também você que está assistindo a gente aqui. Conhece alguém que tem ansiedade ou você mesmo? Doutora, fala para nós sobre essa questão de ansiedade, que eu percebo que tem muita gente fazendo, eu sou ansiosa. Sim, Conta um pouquinho sobre tá isso. sendo uma epidemia de ansiedade, com certeza. Porque existem vários fatores, tá? A gente pode extrapolar aqui, porque a gente consegue resolver coisas de aplicativo de o mundo inteiro na palma da mão. E às vezes coisas básicas da nossa vida a gente não consegue resolver e controlar. E quando as coisas saem do nosso controle, né? Não é mais 2 cliques, eu tenho que esperar alguma coisa acontecer. Às vezes tem essa sensação de ansiedade. São vários fatores que eu gosto de citar. O fato de que às vezes a gente não sabe nomear, então tem um grande amigo que ele fala, nossa gente, eu tô ansioso com a atitude que eu tô tomando na empresa e tal, e eu falo, não, você não tá ansioso, você tá empolgado, é diferente. Precisamos nomear corretamente. Quem estava comigo na mentoria sábado agora, foi muito, muito, muito legal essa mentoria, foi um ganho para todos os lados, assim, aprendi muito com esse povo. E na mentoria foi muito legal, porque a gente pôde fazer esse exercício de nomear corretamente os sentimentos e começar a entender que nem sempre é ansiedade, né? Ou às vezes é ansiedade sim, porque eu estou tentando controlar algo que eu não controlo.
né? E muitas vezes que você me perguntou o que eu vejo no consultório, eu vejo muita ansiedade, muita depressão no consultório. E um ponto que eu tenho visto é que, tecnicamente, Carol, para a gente ter um diagnóstico, tecnicamente mesmo, tá? Para a gente ter um diagnóstico psiquiátrico e eu poder marcar na caixinha dali, check, ansiedade mesmo, eu preciso necessariamente excluir uma causa orgânica. O que significa isso? Uhum. O que significa Explica um pouquinho mais, exatamente. Significa Explica um pouquinho. que eu chequei que todos os outros status metabólicos do seu corpo estão ok. Eu chequei que a tua saúde está em dia, que o que o teu corpo precisa para sobreviver, para ter uma vida básica, está em dia. Logo, se tudo do teu corpo metabólico está em dia, um diagnóstico de exclusão é o diagnóstico psiquiátrico. E não é o que a gente está vendo atualmente. A gente está vendo muitas carências alimentares, nutricionais, vitaminas, minerais acontecendo, tendo um diagnóstico. Sim, travou aqui um pouquinho mesmo. Voltou, né? Uhum. Pessoal, se estão ouvindo bem, se estão vendo bem, deu uma travadinha agora há pouco para nós aqui. Para mim, viu. Mas eu vi que deu uma travada na imagem rapidinho, mas foi bem rápido. Voltou, beleza. Beleza, valeu. Quando a gente vê isso, às vezes a gente fica muito apegado a isso, né? A esse imediatismo, a essa necessidade de controle e tudo mais. Então, tá travando bastante aí para você? Ixi, Maria. Voltou. Aí. Então, bora. Vamos adiante. A Vamos adiante. mentoria de sábado da doutora foi perfeita. Uhul! Gratidão. Ai, gente, eu me diverti muito fazendo essa mentoria. Não sei se foi legal para vocês, mas para mim foi divertidíssimo. Eu adorei. Adorei, foi bem bacana. Então, quando a gente pensa na ansiedade, esquece-se de observar os sintomas, né? E um dos principais sintomas que a gente vê é essa sensação de não controle das coisas. E daí a gente vai justamente para o abstrato. E a gente fica fixado, obcecado por aquele abstrato que eu não tô conseguindo controlar. Ao invés de fazer um exercício exatamente ao contrário, de trazer para o palpável, né? Tem uma terapeuta incrível que eu admiro muito que fala: traz para a vida real, traz para o que realmente está acontecendo. Trouxe para o que realmente está acontecendo, você vai conseguindo respirar melhor, falar melhor, controlar melhor. E daí aquela ansiedade, ela começa a ter um nome diferente, né? Começa a ter uma empolgação, uma alegria, uma preocupação. Começa a ter outras nuances aí, não fica aquela coisa patológica da ansiedade. Responde. Bacana. Então, ter trazido isso, né? De sair um pouquinho daquilo que não se pode controlar e trazer para aquilo que se pode controlar para a vida real. Durante o Eleve-se, nós falamos sobre isso, né? Da importância de você olhar para aquilo que você pode controlar e agir onde você pode controlar. Que isso vai transformar a sua vida. E dentro do Eleve 28 e 29 de outubro, já sabe, garante a sua vaga no Eleve-se. A minha segunda pergunta hoje, doutora, para a gente aquecer os motores para o Eleve-se, você já deu uma pinceladinha nela. Mas então, antes de eu fazer essa pergunta, eu vou para a terceira, daí eu volto para a segunda. Eu tenho muita gente dizendo assim: caramba, eu tô cansado demais, eu tô cansada demais. E vira e mexe, a galera me pergunta assim: meu Deus, Carol, como é que você aguenta? Eu descanso e eu tenho medicina integrativa na minha vida, né, meu povo? Então, para quem vai pegar um ritmo forte, hoje eu estava até falando aqui em casa da importância, vai ter um ritmo forte, semana que vem vai ser forte, outra semana também. Vai, então por isso que eu me preparo. Eu vou até a Clínica Taos, que a doutora Thalita é proprietária, eu vou lá na Clínica Taos, eu preparo o meu corpo para aquilo que vai vir. E aí eu ouço muita gente assim: caramba, eu tô num nível de estresse e fadiga, meus clientes em treinamentos, que vem dizer assim: nossa, como que você tem tanta energia, como é que você consegue? E, assim, eu entendo como eu consigo, porque já faz tempo que nós estamos na medicina integrativa, que eu me trato com a medicina integrativa há mais de 5 anos, né? Que eu estou dentro da clínica e fazendo todos os tratamentos, mais de 5 anos. Além de uma rotina que também tem descansos dentro dessa rotina.
Então fala um pouco, doutora, sobre também uma outra epidemia, que é a epidemia da fadiga, das pessoas que estão num nível de cansaço que é acima da média, acima da curva, que não basta uma deitadinha para a pessoa descansar ou um final de semana, é aquela coisa que, que está ficando patológica. E também é algo que você provavelmente deve ver no consultório, mas é algo que eu vejo muito dentro dos nossos treinamentos, especialmente para o nosso público-alvo, que Engraçado são até você empresários, me né? fazer essa pergunta, porque antes de entrar na live, eu abri o box de pergunta ontem à noite e eu ia abrir o box e começar a responder. Daí, a hora que eu fui começar a responder, eu olhei e falei, mas falta pouco tempo, não vai dar tempo de eu responder bem respondidinho. E a pergunta que me fizeram foi justamente isso. É normal estar sempre cansado? Porque mesmo que eu durma a noite toda, eu continuo cansado. E daí é um negócio muito engraçado, porque a gente não teve grandes educações em saúde na escola, né? E a gente esquece que a gente estudou lá na escola antigamente sobre uma organelazinha que se chama mitocôndria dentro da nossa célula. E essa mitocôndria é a responsável pela nossa produção de energia, energia metabólica. E eu digo que é como se fosse... Só lembro o nome da mitocôndria, mas eu não lembro bem Sim, para que ela serve, eu não. fiz uma enquete lá na mentoria para ver quem que lembrava o que era mitocôndria. E assim, na união das suas respostas, né? A gente teve ali uma resposta mais ou menos. Mas não é obrigação sua saber, ok, tranquilo. Mas o que é importante? É a gente lembrar para que ela existe e saber que ela existe, porque daí a gente vai entender melhor da onde vem essa fadiga insuportável que todo mundo está sentindo, né? Então, é uma fadiga tanto metabólica, que daí é uma obrigação da gente olhar para essa fadiga metabólica e entender, né? Se você não está hidratando a quantidade certa, se você não está nutrindo o seu corpo de uma forma correta, né? Mas eu como. E daí vai olhar, não tem informação nutricional adequada para o corpo olhar e falar, beleza, pobre das suas mitocôndrias, é verdade, pobre das minhas mitocôndrias. Quem tá fadigado aí já vai sabendo que tem que dar um help aí para elas. Às vezes não tá hidratando direito. Deixa eu fazer uma pergunta, então, já no meio desse caminho, né? Como que eu posso Aham, ajudar minhas mitocôndrias? Já que mitocôndrias, como que eu posso auxiliá-las a me beleza. darem mais energia? Ui, essa pergunta aí tem uns 2 dias e meio pra gente fazer essa live. E no Eleve-se, então, para quem deseja saber como que você, de fato, ajuda a sua mitocôndria a te ajudar, você vai clicar no link da bio, a hora que terminar a live, vai garantir seu Respondo, ingresso para o super Eleve-se, que nós estamos... vai virar lote, dia 30 vira o lote, então garanta o seu ingresso, potencialplano.com.br/eleve-se. Mas dá uma é bem pinceladinha, doutora, só para eles não importante a ficarem gente olhar para chateados. isso e entender que quando a gente pensa na mitocôndria, a gente precisa entender que ela precisa ali de itens básicos para ela funcionar, tá? Então ela funciona lá com a glicose que a gente joga para dentro e com o oxigênio. Para ela pegar essa glicose e oxigênio lá do ciclo de Krebs, quem lembra da escola, quem não gaseou a aula de biologia, lá do ciclo de Krebs, ela vai precisar de glicose e oxigênio para produzir energia. Mas não é tão simples assim, por óbvio. Glicose, então só vou comer açúcar. Olha só que interessante. Se o nosso corpo está em estado de sobrevivência, ele vai achar que a gente precisa estocar isso que a gente está comendo. E daí acumula gordura, não vai para a produção de energia. Então eu sinto fadiga e engordo. Uhum. Outra coisa que é importante, a gente precisa... Horrível. Além de ficar fadigado, Vê ainda só engorda. como a gente tem que amar e cuidar dessas mitocôndrias bem direitinho. Olha só, outra coisa que é importante, elas precisam de quê? Elas precisam de magnésio, selênio, zinco, iodo, ferro. Pô, tudo isso, sim. Então elas precisam de várias coisinhas para produzir energia. Thalita, como é que eu faço para em casa ter mais energia? Eu tenho que diminuir essa bomba de carboidratos e açúcares que a gente come, açúcar refinado, né? Eu não gosto de endemonizar carboidrato, não, tá? Porque é importante para o descanso, para a reparação celular, principalmente noturna. Mas tirar os excessos de doçarada que a gente come para dar mais energia, né? Eu quero mais energia, então eu vou lá e tomo café.
né? Agora tem uma modinha aí que precisa de mais energia, vou lá e tomo um energético, que é uma bomba de doce com uma bomba de cafeína e estimulante. O nosso corpo desidrata, ele não sabe o que fazer com aquilo ali tudo, né? Então vai dar um pico de energia com um pico de fadiga logo depois, um pico de fog, de nuvem na cabeça, né? Então, o que é importante a gente fazer? Tirar esses excessos de doce e colocar gorduras boas. O nosso cérebro, nosso corpo é 70, 80% água, mas o nosso cérebro é gordura. A gente precisa entender que a gente precisa dar gorduras boas para o nosso cérebro conseguir funcionar melhor. Aí que fica famosinho o tal do TCM, aí que fica famosinho o tal do como é que é o nome do coffee? Do Bulletproof. Proof Coffee, é o café à prova de bala, né? Aí que ficou famosinho, né? Porque a gente pega alguns insumos, junta eles para conseguir fazer com que ele tenha uma melhor biodisponibilidade, um melhor uso do nosso corpo por esses nutrientes que vão sim nos dar energia. Ah, legal, que fera. E aí, isso também linka com uma coisa que eu estava assistindo recentemente, aquele documentário da Netflix, das áreas das zonas azuis, né? Como viver até os 100 anos. E teve algo que me surpreendeu muito em um dos episódios, que houve lá um comentário, né, do rapaz que está promovendo, que promoveu esse documentário, que dois terços da população dos Estados Unidos, se eu não me engano, que ele comentou, tá? Então eu vou colocar aqui que é dos Estados Unidos, não tenho certeza, mas que 2/3 da população americana vai morrer de doenças evitáveis. Então, falando um pouquinho lá então, falando da ansiedade, saber nomear os sentimentos, porque nós somos físico, emocional, mental, espiritual. Então, saber nomear. Num segundo ponto, entregar para o teu corpo aquilo que ele precisa, não o que ele quer, não só o que ele quer, não só o que eu quero, o que ele precisa. Né? As gorduras boas, entregar para ele o que, de fato, a mitocôndria precisa para dar mais energia. E aí eu gostaria que você falasse, doutor, um pouquinho mais sobre quais são essas doenças evitáveis, aquelas que estão mais gritantes no teu dia a dia, aquelas que gritam que são evitáveis, e como que, de fato, quem está assistindo a gente aqui e quem vai assistir a gente no Eleve, mais aprofundado, mais detalhes para você viver uma saúde com energia plena. No Eleve, a doutora vai trazer novidades do que ela viu na Europa, no que ela viu em Zurique, em Roma. Ela vai trazer novidades para ter uma vida de fato, uma vida plena na sua saúde. Quais são essas doenças evitáveis? E aí, 2 ou 3 formas de evitar. Ok. Acho muito legal você estar falando do Como Viver até os 100 anos, porque, inclusive, é um seriado da Netflix que está aí famosinho e que é, é algo que eu gosto muito de estudar. E que, inclusive, Carol, agora quando eu tive. Agora, quando eu falo agora, gente, é agora mesmo, tá? Eu voltei terça-feira passada, não faz nenhuma semana que eu voltei de Roma. Mas no final de semana passada eu estava em Roma com o cientista que estudaria ali em Okinawa. Com o cientista. Então, assim, eu estava conversando no corredor do congresso, inclusive eu preparei para os pacientes, eu entrevistei ele, tá? Eu entrevistei alguns médicos lá do congresso em Roma, justamente para trazer para os pacientes esse creme de la creme, qual que é a dica de ouro que eles dão. Mas um dos cientistas que estuda esses pacientes longevos e que descobriu o segredo no GEM, aonde é que a gente pode ativar o gene da longevidade, como que a gente faz para ativar esse gene da longevidade, ele estava lá no congresso comigo e a gente conversou justamente a respeito disso, é o que eu quero trazer de novo aí nesse Eleve-se. As doenças evitáveis. Ok, mesmo que seja uma estatística dos Estados Unidos, mas vamos lá, comparado Estados Unidos e Brasil, Brasil e Europa, ou Brasil e Japão, a gente está muito mais parecido com uma vida americana do que uma vida europeia ou uma vida asiática, ok? Pensando, a nossa estatística está muito próximo em 2/3 da população. 2/3, gente, é muita coisa, né? Se você tem 10 amiguinhos, 6 amiguinhos e meio vão morrer de doenças evitáveis. O que é doença evitável? Doença evitável são aquelas doenças crônicas que, se eu mudar algum hábito de vida, eu não tenho ela. É assim, é chocante, que é simplesmente
se eu tiver educação em saúde, e se eu tiver orientação adequada, e se eu tiver a capacidade de fazer a tarefa de casa, que eu sempre brinco com os meus pacientes, eu mudo o curso da minha vida. Então, doenças evitáveis a gente tem aí. Uma delas, gritando, obesidade, né? E na mentoria eu falei sobre a obesidade, sobre o mito que se tem em volta da obesidade. A gente pode conversar novamente sobre isso no Eleve-se, né? Sobre a obesidade saudável, né? Que gostam de falar a respeito, mas que é importante a gente escancarar que é uma doença que precisa de tratamento, né? A gente tem aí a pressão alta, a gente tem aí diabetes, a gente tem as repercussões, né? O colesterol alto e as repercussões dessas doenças. Então, quando eu tenho uma pressão alta e um diabetes, eu vou ter uma piora cognitiva, uma piora de cérebro, né? Quando eu tenho um colesterol alto, eu vou ter uma vascularização pior, né? Quando eu tenho uma obesidade, eu tenho um corpo inflamado. E essas inflamações pequenas eu vou tendo repercussões sistêmicas piores. E daí essas piores não são mais evitáveis. Porque é como ela fosse um desencadear de processos ruins. Mas essas iniciais, elas são totalmente evitáveis. Como evitar? Escolhendo melhor o que comer, quando comer e quanto comer. Uhum. Então, primeiro passo, eu diria, o que e quanto. São as duas primeiras coisas que qualquer um de nós sabe. Começou a abrir pacote e não descascar comida, tá começando errado, né? Começou a ter ingredientes, é produto alimentício, não é alimento, né? Começou a ter dificuldade de saber se é saudável ou não, muito provavelmente não é saudável. É a premissa, né? Na dúvida não tem dúvida. Segunda coisa mexe o popozão, né, pessoal? Não adianta querer ser saudável, ter autonomia, ter força vital, energia, alegria e não mexer o corpício. Tem que mexer o corpício. O pessoal fala, nossa, doutora, mas você consegue fazer atividade física sempre? Eu brinco que eu tenho uma energia vital muito grande. Ou eu levo meu labrador interno, né? Minha energia vital no corpo para passear, ou então aí a gente chama isso de ansiedade, Carol. É isso que eu não consigo entender. Eu tenho uma energia vibrante, uma energia vital enorme, e daí eu não boto essa energia para circular. Eu não faço nenhuma atividade física, eu não faço nada, eu como errado. E eu estufo meu corpo de açúcar. Daí meu corpo fica lá, né? E eu não faço nenhuma atividade física. Tem que fazer uma física. Uhum. Oi? E aí a pessoa fica sentada o dia inteiro. E daí fica sentado o dia inteiro. Ah, mas surta mesmo, né? Eu tenho até uma figurinha lá, o do médico, surtado. Né? E é bem assim mesmo. E se tem a ver, assim, pegando aqui um pouco do gancho do que você falou com relação à minha pergunta sobre ansiedade, né? Então, a pessoa, ela não leva o seu labrador interno para passear, adorei, né? Não leva o seu labrador interno para passear, come bastante açúcar, ou seja, açúcar refinado, bastante doçarada, e aí fica na frente do computador o dia inteiro. Isso ajuda a ansiedade? Ajuda a piorar a ansiedade, isso? Ah, sim. Então vamos lá. Eu dou uma descarga metabólica para o meu corpo e ele vai entender que a gente tem energia sobrando. E daí nessa do corpo, o corpo lendo o teu metabolismo, tá? Temos energia sobrando. Daí você tá parado lá. Ou então assim, né? E daí o teu corpo, ele olha e fala, tá, e daí? A gente vai? A gente já vai? A gente já vai? E você tá lá, sentado. Entenda que metabolicamente seu corpo olha para você e fala, cara, qual é? Não entendi o que você tá querendo me dizer. Daí ele vai palpitar, vai fazer palpitação, vai fazer sudorese, vai fazer mal-estar, vai fazer irritabilidade, né? Eu sempre falo, comeu muito açúcar, aumenta a insulina. Aumentou a insulina, dá sensação de fome, que daí você vai querer comer de novo. E daí você começa a fazer um ciclo de irritabilidade. Você faz ciclo de irritabilidade e não tem aonde nenhuma válvula de escape. Você tá lá no computador. Assim, com certeza vai chegar uma hora que o teu corpo vai falar,
Cara, o que que é isso? Aí faz palpitação, faz irritabilidade, faz o nervosismo, e daí você não sabe aonde canalizar isso. Então, sim, mesmo que tenha um diagnóstico psiquiátrico, Carol, e eu tenho alguns pacientes que não é causa orgânica, é causa psiquiátrica mesmo, e tá tudo bem, mesmo que tenha uma causa psiquiátrica, não tem problema. A gente precisa fazer a tarefa de casa mesmo assim, informando o corpo que tá tudo bem, que ele tá seguro, que a gente tem aonde gastar essa energia extravasando, né? A gente precisa informar. Ai, mas eu sou ansioso e eu tenho fadiga. Acredite, mexer o popozão vai ajudar. Top, top. Tá aí a galera do treino, Dona Su e Ana, falando de exercício físico, de fato é vida. Então, só para eu pegar aqui mais um gancho para a gente aí direcionando para o nosso encerramento. Mudança de hábito e estilo de vida. Parte de educação, orientação adequada e a sua parte. E quem está assistindo a gente aqui fazer a sua parte. Sim. Educação, nós temos muito pouco de educação de saúde na escola. Então, não sei se você lembra na sua escola do ciclo de Krebs, que a doutora falou aqui, eu só lembro do nome. Mas eu não lembro. E o quanto que isso é importante para que a gente. Não para que, eu tenho que saber os detalhes. Não, não, não. Para eu saber o que a mitocôndria vai me trazer energia, o que eu preciso alimentar a mitocôndria. E eu quero, dentro do Eleve, a doutora Thalita atrás vai trazer alguns elementos fundamentais para que você também possa escolher viver até os 100 anos, se você quiser. Que tal? Elementos fundamentais do que ela trouxe lá de Roma, do que ela trouxe lá da Suíça. Novidade em educação de saúde, orientação adequada, doutora Thalita, especialista em medicina integrativa, especialista em nutrologia, que vai falar com a gente no Eleve-se 28 e 29 de outubro. E aí, então, meus caros que estão assistindo a gente aqui, não tem como. Você vai precisar fazer a sua parte. Não existe milagre, né? Eu costumo dizer que na área da saúde, não sei se acontece aí também, doutora, acontece aqui na área do empresariado, né? Nós temos a educação empreendedora, nós temos a parte de orientação das nossas mentorias, mas o empresário precisa agir. Assim como você vai trazer educação e orientação em saúde, doutora, para quem vai estar com a gente lá no Eleve-se, a pessoa precisa agir. E é dentro dessa ação que o Eleve-se trabalha, trazendo para você método, meio e mentores para você subir de nível, para você, de fato, levar a sua vida para um próximo nível, para você subir para um outro patamar. É elevar mesmo os seus padrões, através de um método, através de um meio de pessoas que estão com essa cabeça, e através de mentores. Eu, doutora Thalita e mais um time de feras que vai estar te mentorando nos dias 28 e 29 de outubro. Garanta sua vaga, você vai clicar aqui no Carol Costa depois, potencialpleno.com.br/eleve. Nosso time vai entrar em contato com você, para falar sobre isso. Doutora, eu tenho uma última pergunta. E aí, então, Eu quero um comentário, já que você falou aí o como viver até os 100 anos. Já que você citou, um dos itens, Carol, que me pegou assim, que eu olhei e falei, uau, que incrível! Um dos itens que eles comentaram sobre o que eles faziam para viver longamente com saúde, não é viver 100 anos, capenga, não é viver 100 anos, põe a avó no sol, tira a avó do sol, é viver 100 anos caminhando, cozinhando, comendo, falando, brincando, dançando, né? Um dos itens era o poder do grupo. Então, assim, você tá em casa assistindo a gente, olhando e falando assim, eu não sei se eu vou no Eleve-se. Cara, é no Eleve-se que você precisa ir. Por quê? Porque lá você vai encontrar pessoas que estão num patamar elevado, que estão desejando alcançar algo que você também deseja alcançar, que estão dispostos a falar, vamos junto, vamos junto, vamos junto, vamos fazer acontecer, né? Porque é justamente esse poder do grupo que faz uma pertença, do grupo que faz uma checagem, uma validação, tá tudo bem com você? Você precisa de ajuda? Ei, eu posso contar com você? Você conta comigo e eu conto com você? Esse poder do grupo faz com que as pessoas vivam mais longe, né? É muito bonito de ver. Eu gostei muito de uma senhorinha que apareceu lá e que ela falou assim, se for para não encontrar o meu grupo, então eu prefiro nem estar aqui, sim, né? Bonitinha.
entendeu que o poder do grupo é o que vai fazer toda a diferença para que ela possa viver mais e melhor, né? Então, até nesse seriado, fala que o fato de você, tipo, mostrar para carregar, o fato de você ter um grupo junto com você, um grupo que está e não só uma parte de uma pertença, uma pessoa que tem a mesma cabeça que você, um time de pessoas que estão assim, foco em crescer mesmo, meio. Então, método e meio é o que vai fazer você viver mais. Então, novamente, né, citando esse documentário, uma pessoa que sofre de solidão, ela pode ter 15 anos a menos de vida, de longevidade. 15 anos é muito tempo. Então, você precisa, o método correto, educação e orientação é o que a gente vai estar contigo lá no Elevse. A minha orientação e educação, orientação e educação da doutora Thalita e mais do nosso time de feras, Delis, Poli, que já tiveram com a gente, quem já teve lá sabe do que eu estou falando, de fato ter mentoras que vão te pegar na sua mão e te dar o passo a passo para você trabalhar suas áreas de saúde, relacionamento, trabalho e finanças. Para você participar do Elefse, vai clicar aqui em Carol Costa, depois da nossa live, ou potencialplano.com.br/Elefse. Para essa edição do Elefse, a gente está fazendo algo muito especial, parcelamento sem juros em 12 vezes. Conversa com o nosso time, a Bianca que está aqui, o Marcos também, vão entrar em contato com cada um de vocês que está aqui na live para falar mais sobre o Elefse, para que você deixe... Negociação de mãe essa, hein? Ô, louco! É condição, exatamente, é porque a festa é linda, né? Nós aumentamos o espaço, aumentamos a frigideira, então nós queremos trazer muito mais gente para dentro e fazer de fato uma festa linda, com método, com meio, com mentor. Conta, Oi? Carol, por que é uma festa linda? É uma festa, porque é meu aniversário, né? Dia 29 de outubro é meu aniversário, gente. Então, 28 vocês vão vir, vai ser legal, mas 29 vai ser um arraso, um arraso. A Bianca vai chamar a galera no DM, quem tá aqui com a gente também, Bia Gratidão, Bia do nosso time de vendas. Atende a Bia, beleza? Para que você possa dar esse próximo passo. A doutora Bia falando ali, uma delas também falou sobre não sentir raiva. O perdão é algo muito trabalhado no Elevse, exatamente, em especial o auto perdão. Tem uma parte muito... Eu não quero dar spoilers aqui, mas obrigada, Vivi, por lembrar de uma cliente que falou, caramba, eu perdoei meu pai, eu parei de sentir dor no ombro. Que loucura, né? Você lembra desse Elevse? Acho que foi a terceira edição, né? Porque eu não sei o que acontece no Elevse, eu não vou contar o que acontece no Elevse, mas é muita bênção, é muita alegria, é muito transbordo, porque eu acho que a gente vai tão de coração aberto para entregar, Carol, que as pessoas vão tão de coração aberto para receber, que a coisa flui e acontece. A gente leva conteúdo. Quando a gente vê, o conteúdo transborda, né? A mágica acontece. É maravilhoso. Eu sou suspeita que eu sou apaixonada pelo modelo do Elevse. Doutora, então conta pra galera o que você está preparando para o Elevse, a próxima edição. Eu sei que está trazendo muitas novidades. E deixa um convite final para quem estiver conosco no Elevse. Garanta a sua vaga. Parcela 12 vezes sem juros. Eu fiz um cálculo ontem com o meu time, é absurdo. 3,60 por dia. Se você não tem 3,60 por dia para investir na sua saúde, relacionamentos, trabalho e finanças, ó, cara, então realmente pode ficar no mesmo lugar, né? Mas deixa o recado aí para quem. O que vai ter de novo no Elevse? Né? R$3,60 não compra nem mais um chocolatinho. Não compra nem mais um chocolatinho. Ai, gente. Bom, vamos lá. Meu recado é não espere. Não espere. Ai, eu vou ver se vai dar. Primeiro, acredita. Bota a tua fé na frente. Bota a tua fé na frente para você fazer acontecer na sua vida. Se você olha e fala, putz, seria muito legal, mas eu não sei como que eu vou fazer. Acredita. Acredite, simplesmente vai lá e dá esse salto de fé de você se permitir participar. Eu nunca vou esquecer dos primeiros eventos que eu fui. Eu olhei e falei assim, cara, eu não sei como eu vou, mas eu me sinto que eu preciso ouvir essas palavras, eu preciso ouvir essas pessoas me ensinarem mais sobre vida. E o dia que eu estive no evento, eu olhei e falei, cara, que bom que eu estava aqui. Que se eu não tivesse aqui, eu teria perdido uma oportunidade de ouro de crescer, de evoluir, de fazer acontecer, de mudar a minha vida para mudar a realidade de todos à minha volta. Que foi o que aconteceu. Então, o meu recado é, hoje, você tem essa oportunidade de estar junto com a gente, de vir junto, de participar de um evento em que a gente está trazendo o nosso coração, né?
nossa essência para esse evento, né? E hoje você tem essa clareza mental, você tem essa... Você observa e vê que você tem essa vontade, essa garra de participar, de estar junto. Então não pensa, simplesmente não pensa. Vem para esse próximo nível. Vem para esse próximo nível de alegria, de saúde, de energia, de vitalidade, de finanças, de empresa. E, mas eu não tenho empresa, como é que faz, doutora? Não importa, porque você trabalha para você mesmo, você trabalha pelos teus meios, pelas suas vontades. Mas eu trabalho numa outra empresa. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar no Eleve-se, né, Carol? Sim. Que tem os empreendedores e os intraempreendedores, aqueles que são inteligentes o suficiente para empreender no CNPJ de alguém, né? Dar o seu melhor. Então, empreendedores, intraempreendedores, e é por isso que no Eleve a gente fala de trabalho, que é o nosso talento deixado na terra. Então, saúde, relacionamentos, trabalho e finanças. Porque eu tenho plena convicção de que não existe ninguém que tenha um grande sucesso financeiro que construiu sozinho. Todo mundo precisa de um time e a gente fala sobre isso também no Eleve. Eu tenho a honra de ter um time de potências ao meu redor que vão palestrar no Eleve, doutora Thalita, que vai estar com a gente lá no primeiro dia, falando sobre saúde. E essa semana inteira a gente vai falar sobre saúde. Falamos hoje sobre saúde e medicina integrativa. Amanhã eu vou trazer alguns cases de sucesso de saúde que estiveram com a gente no Eleve, pessoas que tomaram decisões importantes sobre o que estava atrapalhando o seu passo a passo, algumas pessoas que emagreceram muito, outras que estão com uma vitalidade incrível, energia incrível, outras que aprenderam a nomear os seus sentimentos e conseguem lidar com ansiedade, lidar com depressão, lidar com aquilo que estava, de fato, ali um pouco fugindo do controle, tomaram as rédeas novamente das suas vidas e da sua saúde, principalmente, e nós vamos ouvir esses relatos amanhã. E quarta-feira e quinta eu vou contar o meu relato, o relato da minha saúde, para quem estiver comigo aí na quinta-feira. Doutora, quero agradecer a sua participação e conta um pouquinho para nós, só um pouquinho, só uma coisinha do que você vai trazer, do que você aprendeu lá em Roma, para a gente encerrar nossa live de hoje. Uma coisa, é que da tua apresentação, que eu sei que você fez uma apresentação lá, palestrou em Roma, uma coisinha para que a gente deixe o pessoal com um gostinho de quero mais. Uma coisinha que eu aprendi em Roma... eu aprendi uma coisa bastante importante em Roma, que eu me permiti ir, tá? Num evento em que todo mundo estava convidado, tá? Muitas pessoas estavam convidadas. E muitas pessoas disseram, eu vou. Mas na hora do pega para capar, na hora do ir, poucos foram. E perderam uma baita oportunidade, mas uma baita oportunidade, Carol. A gente estava com pessoas, com cientistas muito inteligentes. A gente estava com um cientista do Japão, a gente estava com um cientista da Itália, cientista americano. E muitas pessoas tiveram a oportunidade, mas poucas... Entre dizer o sim e fazer o sim, entre dizer o sim e o estar lá presencialmente, eu posso dizer, eu fui. Eu fui, eu estava lá. E esse foi um grande ganho de aprendizado para mim, porque quando eu estava lá, eu olhei e falei, valeu a pena eu ter vindo. Porque eu aqui estou ouvindo e vendo exatamente o que tá acontecendo, e não ouvindo de terceiro, de foi legal, valeu a pena, né? Eu estou aqui pegando, tomando da mesma água, né? Dentro do que eu aprendi com os cientistas lá, é justamente isso, assim, sabe? Existem algumas coisas que são muito simples de serem feitas, mas que a gente precisa ter a ciência ali medindo, validando. E quando a gente tem isso, a gente precisa aprender com quem sabe e compartilhar com os que não sabem. E é essa alegria que eu vou trazer. Eu aprendi com quem sabe e vou compartilhar com os que ainda não sabem. Então vai ser um prazer enorme poder fazer essa partilha de conhecimento, né? Dentro da minha fala, em Roma, eu tive o prazer de fazer uma palestra lá, né? E da gente poder fazer justamente isso, da gente abrir a ouvir os pacientes e poder conversar abertamente com os pacientes, e é isso que eu gosto de trazer dentro da medicina integrativa, é essa acessibilidade,
eu diria que uma saúde mais democrática, sabe? Uma saúde mais aberta ao povo, uma saúde mais acessível mesmo. Eu acho que é isso. Eu acho que é o Legal. dizer sim e o fazer sim na própria vida. Maravilha! Então, diga sim e faça assim na sua vida. Garanta o seu ingresso para o Eleve-se, potencialpleno.com.br/Eleve-se. No finalzinho da live é só clicar aqui em Carol Costa. No link da minha bio tem o acesso para você garantir a sua vaga. Diga sim e faça assim. Gratidão, doutora. Um beijo e nos vemos em breve no Eleve-se. Valeu, meu time. Até amanhã às 19h58. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau.